O conto dos Três Irmãos são elementos centrais na saga de Harry Potter, seja pela lenda ou seja também pela realidade dentro do universo mágico. O que começa com uma história infantil contada por Hermione, revela-se depois um pilar central de toda a trama. E claro, ligando personagens e eventos de maneiras totalmente surpreendentes. Pois é, então se você ficou com alguma dúvida, se você não sabe de algo sobre o Conto dos Três Irmãos e as Relíquias da Morte, hoje eu vou trazer todos os detalhes para vocês. E olha, te falar que tem muita surpresa de ligação de bruxos envolvendo as três relíquias. Pois é, então pega a sua vassoura e bora pro vídeo. Era uma vez três irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio. E começando com a origem das Relíquias da Morte. A lenda conta que os três irmãos Peverell encontraram a morte em uma estrada, e ao invés de serem levados, eles a enganaram. Como recompensa, cada um pediu um presente. O mais velho, Antioque, quis uma varinha imbatível. Cadmus, o segundo, pediu uma pedra que pudesse trazer os mortos de volta. E o mais novo, Ignotus, pediu um meio de escapar da morte, recebendo um manto de invisibilidade. No entanto, esses presentes tinham suas armadilhas. Antioque foi assassinado por um ladrão que queria sua varinha. Cadmus conseguiu trazer sua amada de volta, mas ela não pertencia mais ao mundo dos vivos, levando-o ao desespero e à morte. Ignotus, por outro lado, viveu sua vida tranquilamente, escondido sob sua capa, até entregá-la a seu filho e aceitar a morte com uma velha amiga. Mas olha só, Dumbledore, ao ser questionado por Harry, sugere que os Peverell eram bruxos muito talentosos e eles que criaram essas poderosas relíquias, e que não foram presenteados pela morte em si. Isso somente está no conto. Mas independentemente da origem, elas se tornaram objetos lendários dentro do mundo bruxo. E cada relíquia teve seu destino, elas não desapareceram com o tempo. A capa da invisibilidade passou de geração em geração dentro da família Potter, sendo uma herança direta de Ignotus Peverell. A Pedra da Ressurreição foi incrustada em um anel e permaneceu com os descendentes de Cadmus. E claro, eventualmente chegando à família Gaunt, os ancestrais de Voldemort. Já a Varinha das Varinhas seguiu um caminho de sangue, passando de mão em mão por meios de duelos. Voldemort, sem saber da importância do anel, transformou em um Horcrux. Dumbledore, como vemos em O Enigma do Príncipe, encontrou o anel e tentou usá-lo, mas foi envenenado pela maldição que Voldemort havia colocado para tornar ela uma Horcrux. Quanto à Varinha das Varinhas, sua história é repleta de traições e batalhas. Do início de Antioque, ela passou por inúmeros bruxos poderosos, incluindo Grindelwald, que a roubou de Gregorovitch e a usou em sua ascensão ao poder, até ser derrotado, claro, por Dumbledore. E quando Dumbledore foi morto por Snape, Voldemort acreditou que a varinha responderia a ele. No entanto, como sabemos, o verdadeiro dono da Varinha das Varinhas não era Snape, mas sim Draco Malfoy, que havia desarmado Dumbledore antes de sua morte. Depois, quando Harry derrotou Draco, sem saber, tornou-se o verdadeiro mestre da varinha. E nisso a gente remete a uma curiosa conexão entre Harry e Voldemort. Esse detalhe que é curioso é que os dois descendem da mesma família, da família Peverell. Harry é um herdeiro direto de Ignotus Peverell, enquanto Voldemort descende de Cadmus Peverell. E claro, isso significa que os dois são parentes, mas muito distantes. Enquanto Voldemort representa a busca obsessiva pelo poder, Harry simboliza a humildade e a aceitação do ciclo da vida. No fim, Harry acaba reunindo as três Relíquias da Morte. Ele possuía há muito tempo a capa da invisibilidade, tornou-se o verdadeiro dono da Varinha das Varinhas e antes de se sacrificar, usou a Pedra da Ressurreição. Isso fez teoricamente o Mestre da Morte, mas em vez de usar esse poder, Harry escolheu rejeitá-lo. Ele largou a pedra na Floresta Proibida, que se perdeu para sempre. No filme, ele quebrou a Varinha das Varinhas, ali garantindo que seu poder nunca mais fosse explorado, mas diferente do livro. E apenas a capa permaneceu diretamente com ele. E claro, uma herança que também ele vai passar para seus filhos.
E muita coisa que várias pessoas ficam confusas é sobre a verdade por trás da sobrevivência de Harry. Que muitos acreditam que Harry sobreviveu ao Avada Kedavra de Voldemort porque possuía as 3 relíquias, mas não é muito bem assim. É outra questão. O real motivo está na proteção que sua mãe Lilian deu a ele ao se sacrificar. E quando Voldemort usou o sangue de Harry lá em um cálice de fogo para recuperar seu corpo, ele garantiu que a proteção de Lilian continuasse viva dentro dele. Assim, quando tentou matá-lo novamente, a maldição destruiu a parte da alma de Voldemort, que estava dentro de Harry, deixando-o vivo. E claro, a gente sempre tem a lembrança do simbolismo dos 3 irmãos. E um paralelo interessante é que Voldemort, Snape e Harry indiretamente podem representar os 3 irmãos da lenda. Voldemort, obcecado pelo poder, espelha Antioque Peverell. Snape, que viveu e morreu por amor, reflete Cadmus Peverell. E Harry, que aceitou a morte e seguiu em frente, é o verdadeiro Ignotus. No final, a grande diferença entre Harry e Voldemort é a forma como eles encararam a morte. Voldemort fez de tudo para evitá-la, criando várias Horcruxes, e foi destruído por isso. Harry, ao aceitá-la, conseguiu vencê-la sem precisar fugir. E assim, a lenda dos 3 irmãos se tornou parte da história real, provando que até mesmo contos infantis podem esconder verdades profundas sobre coragem, sacrifício e o verdadeiro significado do poder. E acaba que as 3 relíquias da morte, esse conto dos 3 irmãos, se tornaram coisas que ligaram muitos bruxos em todo o universo de Harry Potter. E como dito, a gente também pode traçar até um paralelo com bruxos do universo aos 3 irmãos lá de antigamente. Mas e aí, você sabia de todos esses detalhes? Deixe nos comentários. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu sou Adir Nasser e te falo de tudo sobre o mundo bruxo. Tchau, tchau! Os 3 irmãos simplesmente balançaram suas varinhas e fizeram uma ponte. Antes que pudessem atravessar a ponte, tiveram o caminho bloqueado.